Todos nós sabemos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que a CNN simboliza o principal inimigo de Donald Trump na grande mídia. Assim como a Rede Globo aqui simboliza o principal inimigo de Bolsonaro. Mas esse título da Globo não é igual ao da CNN. A Globo não só simboliza o grande inimigo de Bolsonaro, como é, de fato, o grande inimigo por ser poderosíssima. A CNN nos Estados Unidos é uma entre tantas, mas está sempre um tanto à frente no quesito jogo sujo. É sempre pela CNN que começam os ataques mais virulentos a Donald Trump. A CNN, por outro lado, nos dá uma certa dimensão do que vem pela frente. Posso dizer até mais. Posso dizer que é a CNN efetivamente quem nos disse, quem nos orientou como será a batalha pelo impeachment, a batalha da queda de Donald Trump daqui para frente. Era esperado que a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, levasse imediatamente o processo de impeachment para o Senado para lá ser julgado. Não aconteceu e não há prazo para acontecer. Donald Trump irritou-se profundamente e tudo o que quer Trump agora é que o processo aprovado pela Câmara chegue imediatamente ao Senado. Os democratas já disseram que isso não acontecerá. Bem, a questão é saber o porquê. A CNN, pasmem, nos explicou de forma bastante clara o porquê. Por dois motivos. O primeiro é porque tentarão, evidentemente, argumentar os gerentes do Partido Democrata, os deputados que votaram pelo impeachment, estudarão ainda melhor o processo para atacar de modo mais contundente Donald Trump no Senado. Mas aí é preciso colocar também uma nota de rodapé. Não é só isso. É certo que os globalistas estão fazendo pressão em muitos senadores republicanos. Não é possível dizer se essa pressão vem apenas com o canto da sereia, como eu tenho dito. Existem outras formas de pressão e isso demanda tempo. Provavelmente a mais importante delas, é pressionar os evangélicos que, na sua quase totalidade, votaram para Donald Trump em 2016. Os evangélicos estão em peso com Donald Trump. Só que, atenção, o número tem caído. Em 2016, o apoio passava de 80%. Hoje, chega mal e mal aos 70%, que é muita coisa. Mas está caindo. E tudo porque os globalistas estão, digamos assim, contando o conto do vigário para os evangélicos, sobretudo os evangélicos mais jovens. Tudo isso, repito, foi ensinado hoje pela CNN. Tudo começou no dia seguinte à votação do impeachment de Donald Trump. Em Chicago, a revista mais popular entre os evangélicos da América, a Christianity Today, trouxe um editorial pesadíssimo, virulento contra Donald Trump. E isso tem causado alvoroço no mundo evangélico americano. Bem, por quê? Porque essa revista, Christianity Today, foi fundada por ninguém mais, ninguém menos do que o pregador Billy Graham. Para quem não sabe quem foi o pregador Billy Graham, podemos compará-lo em importância para os católicos com
o Papa São João, saudoso Papa São João Paulo II. Para os evangélicos, Billy Graham foi tão importante quanto para os católicos São João Paulo II, que a rigor, é bom que se diga, não foi apenas um líder espiritual, mas um líder político, que junto com Ronald Reagan ajudou a desmontar o comunismo na Polônia e de quebra ainda derrubar o Muro de Berlim, o que não foi uma boa coisa, mas em todo caso, digo não foi uma boa coisa porque uma vez derrubado o Muro de Berlim, os comunistas se travestiram de outros personagens e sem o muro espalharam-se pelo mundo. Mas esse é outro assunto. O fato é que São João Paulo II, o Papa João Paulo II, esteve sempre na liderança da luta contra o comunismo, principalmente nos anos 80. Apoiou Solidariedade na Polônia e, a partir daquele apoio a Lech Walesa, o comunismo foi se desmantelando por lá. Billy Graham também teve uma ação política, não foi um mero pregador. Ele foi conselheiro de muitos presidentes americanos, inclusive o Ronald Reagan. Tornou-se amigo pessoal de São João Paulo II desde a época de Ronald Reagan. Eram amigos. Billy Graham visitava São João Paulo II no Vaticano quando ia à Europa. Enfim, por essas e outras razões, Billy Graham é considerado hoje um nome, talvez o mais importante dos contemporâneos, dos atores contemporâneos para os evangélicos. Billy Graham foi quem fundou a Christianity Today, uma revista conceituadíssima. Evangélicos esperavam ansiosamente por cada publicação dessa revista. Só que a revista, depois da morte de Billy Graham, foi vendida pela família Graham a outra, provavelmente, a um conglomerado globalista, comandado, muito provavelmente, pela família Pritzker de Illinois. Me corrigiu uma ouvinte, não é Illinois, professor? Sim, não deve ser Illinois, porque este nome, Illinois, o estado, tinha uma influência francesa, evidentemente, e na pronúncia, a pronúncia francesa geralmente ignora o S, é mais ou menos como o Lula aqui no Brasil, ignora o S. Pois bem, a família Pritzker de Illinois certamente está por trás desse conglomerado que comprou a importantíssima, a influentíssima Christianity Today. Ela tem ainda uma circulação gigantesca entre os evangélicos. Porém, desses evangélicos, muito poucos sabem que a famosa revista, a prestigiada Christianity Today, há muito não pertence à família Graham. Ela não é mais de propriedade da família Graham. Ela pertence aos globalistas. E aí, como fazer se esta nova geração de evangélicos é pouquíssimo informada, como de resto as novas gerações no mundo todo? Tomaram o que disse a revista como palavra do próprio pregador Billy Graham. Muitos já têm feito isso. Deixado de apoiar Donald Trump porque a revista, fundada por Billy Graham, condenou Donald Trump por suas atitudes. Pois é, tudo isso a CNN hoje nos explicou a partir de uma matéria escrita por Jay Parini, intitulada Editorial Anti-Trump, Christianity Today é um sinal do que está por vir. O sinal do que está por vir é basicamente esse: fazer com que grande parte dos evangélicos mudem de lado. Com isso, estariam indiretamente pressionando os seus senadores, ou pelo menos
dando carta aberta àqueles senadores que se deixarão seduzir pelo canto da sereia. Estou falando de senadores republicanos. Esse é o jogo. Criar de última hora uma indisposição entre evangélicos e o presidente Trump. Como os evangélicos são muito fortes na América, certamente isso ressoará nas salas, nos gabinetes dos senadores republicanos. É uma aposta, é um jogo. Mas vejam, um pedaço da matéria, um detalhe da matéria. Diz o seguinte, diz a nota da CNN. A barreira quebrou, : Alguns cristãos evangélicos estão se voltando contra Donald Trump logo após seu impeachment pela Câmara dos Deputados. Isso estava prestes a acontecer, pois Trump é o homem menos provável no universo conhecido a se apoiar que segue Jesus. Mas não esperava que a reversão viesse com esse trovão do Christianity Today. Desculpem, estou gripado. Uma publicação emblemática do movimento evangélico. Essa revista apresenta o movimento de maneira profunda. De fato, foi fundada por Billy Graham, como diz o autor da matéria. Fundada pelo próprio Billy Graham em 1956 e tem sido um farol para os evangélicos. Meu pai, que era ministro batista, esperava ansiosamente a chegada da revista pelo correio, e eu também fazia isso, duvido. Mas enfim, ele está dizendo que sim, vamos aceitar. Ao longo dos anos, admirei sua abordagem consistente ao nível do cristianismo como uma fé que deve influenciar as ações do indivíduo. Mark Galli, seu atual editor, o editor da revista, que sai da publicação em 2 semanas, ataca diretamente a Donald Trump, uma atitude corajosa de sua parte, pois sua revista tem sido amplamente apolítica. Os fatos, nesse caso, são inequívocos. O presidente dos Estados Unidos tentou usar o seu poder político para coagir um líder estrangeiro, o presidente da Ucrânia, e perseguir ou desacreditar um dos oponentes políticos do presidente, Joe Biden. Escreve Galli, ele tira a conclusão óbvia para os cristãos, abre aspas. Isso não é apenas uma violação da Constituição. Mais importante, isso é profundamente imoral. Bem, ele segue fazendo uma análise do editorial da revista, mas para terminar diz o seguinte: um tópico, os evangélicos mais jovens, diz ele, com menos de 45 anos, estão se afastando lenta e firmemente de Donald Trump nos últimos 2 anos, porque estão descontentes com o seu exemplo. Um tópico importante que os afastou é a imigração. Amar o seu próximo como a si mesmo sempre foi um valor cristão fundamental, e a posição de Trump sobre os imigrantes, especialmente os de cor, perturbou a geração mais jovem de evangélicos, com 2/3 deles dizendo em pesquisas que os imigrantes fortalecem nosso país, trazendo sua ética e talento de trabalho, com eles do México, da América Central e da Síria. Vejam, meus amigos, como o jogo é sujo. Como eles estão manipulando através dessa revista, que outrora foi de muita credibilidade, mentes e corações evangélicos. É claro que nenhum cristão gosta de ver o seu irmão discriminado. É claro que nenhum cristão se sente bem com um bolsão de pessoas, muitas delas, sim, miseráveis, querendo entrar nos Estados Unidos para mudar de vida. Mas o que a mídia podre não informa aos cristãos evangélicos, menos ainda essa nova configuração da Christianity Today, é que aquela grande concentração de pessoas na fronteira sul dos Estados Unidos é um exército de George Soros.
Claro que existem, como disse, os miseráveis, mas esses são usados como massa de manobra para criar esse constrangimento na América. Só que o grande montante de pessoas ali foi acionada por um projeto de invasão à América. Portanto, são coisas bastante diferentes. Uma é receber imigrantes, coisa que os Estados Unidos sempre fizeram. Aliás, Estados Unidos e Brasil são dois gigantes porque sempre tiveram as suas fronteiras abertas para os perseguidos de outros povos, mas com uma certa ordem. O que tentaram fazer nos Estados Unidos foi uma invasão coordenada por George Soros e outras ONGs, inclusive ONGs ligadas à Caritas, que por sua vez está ligada ao Vaticano. Queriam fazer nos Estados Unidos o que fizeram na América, na Europa, uma invasão para gerar o caos, para quebrar os valores, mas pior, muitos daqueles do exército de invasores que estão lá na fronteira do México teriam já imediatamente o seu título de eleitor, coisa que nos Estados Unidos não tem, mas certamente receberiam permissão para votar, ou permissão, entre aspas, alguma forma para ir lá na urna colocar o seu voto para os democratas. Tudo isso foi articulado com muita antecedência. Portanto, é preciso distinguir, sim, aqueles que querem entrar na América para dar um futuro aos seus filhos, isso é uma coisa. Já um exército de invasores para espalhar o caos, para destruir a segurança, a ordem pública e, portanto, incriminar o presidente, isso é outra coisa. Mas, é claro, nem CNN informa, menos ainda a Christianity Today, que hoje está na mão exatamente dessa gente que planejou tudo isso. Mas a matéria ainda segue por mais um parágrafo, dizendo, parágrafo final, a mudança climática, um tópico importante que afastou os evangélicos, outro tópico importante que afastou os evangélicos de Donald Trump foi a mudança climática. Essa é outra questão que chamou a atenção dos evangélicos mais jovens. Não posso amar meu vizinho se não estiver protegendo a terra, que os sustenta e defendendo seus direitos à água potável, ao ar limpo, a um clima estável. Vejam, tudo isso, e mais a menina Greta, também é outra grande armação dos globalistas. Começou lá com Al Gore e uma verdade inconveniente. Todo mundo já sabe que a Terra, todo mundo já sabia, as agências como NASA, por exemplo, já sabiam há muito tempo que a Terra sofreria grandes transformações climáticas. Só que nenhuma delas falou, nenhuma autoridade disse que essas mudanças climáticas são causadas por fatores externos ao planeta Terra, principalmente pelo Sol. Porque lá fora também, acreditem, existe movimento que influencia aqui. Nada, nenhuma ação humana, já foi mais do que provado, teria a capacidade de produzir mudanças climáticas. Seria mais ou menos como considerar um sujeito que, por ter muitas espinhas, ficasse louco. Ou então, entrasse em depressão e sucumbisse. As espinhas incomodam, sim, mas não consta que alguém sucumbiu por ter muitas espinhas no corpo. Dá-se um jeito. As espinhas não causam a falência múltipla dos órgãos. E é isso que a tal mudança climática, ou melhor, que os globalistas estão tentando empurrar com o nome de mudança climática, com um grande apoio lá de Roma, inclusive, do Vaticano. O engodo é esse, fazer acreditar que um monte de espinhas podem causar falência múltipla dos órgãos ou levar ao suicídio. Nenhuma ação humana seria capaz de provocar isso.
Isso depende de fatores exteriores à Terra. E as grandes agências, inclusive russas, sabem muito bem que esses fatores estão lá fora e não aqui dentro. Mas não importa, vamos aproveitar que a Terra passará, sim, inevitavelmente, por uma grande transformação, passará por grandes e dramáticos processos de mudança para mudar tudo. Mudar, inclusive, a mentalidade das pessoas. Vamos colocar uns contra os outros, porque assim, quem sabe, a redução populacional seja um pouco mais rápida e aqueles que sobreviverem serão exatamente os cordeirinhos que nós, globalistas, queremos. Tudo isso foi usado de modo muito, mas muito maquiavélico. Não gosto de usar esse termo, mas não me ocorreu outro. E está aí, está pegando na cabeça dos evangélicos e dos católicos desinformados. Talvez até mais a cabeça dos católicos informados, porque o defensor dessa mentira, o maior para os católicos, está lá no Vaticano, criando hoje, por exemplo, um culto de adoração à Terra. É a Terra, que é apenas um ente criado por Deus. Ela está tomando o lugar do próprio Deus lá no Vaticano. Mas, enfim, é isso, meus amigos. É isso que temos. Uma grande manipulação, que já vem de muito tempo, nos corações e nas mentes dos cristãos. Só que agora, como eles têm urgência, tudo isso tem que ressoar no Senado. Os evangélicos não querem mais saber de Donald Trump. E os pobres evangélicos, que não buscaram a verdade, estão aí, sendo manipulados por um poder realmente muito diabólico. Vejam, o exemplo é sempre pertinente. Se o diabo foi capaz de infiltrar-se no Vaticano, e aliás, quem disse isso foi inclusive um Papa, Papa Paulo VI, depois de ter visto o estrago do Concílio Vaticano II. Ele disse: por uma fenda entrou a fumaça de Satanás na igreja. Pois é, depois, ou melhor, Nossa Senhora, antes disso, já tinha dito em La Salette que o Vaticano perderia a fé e se tornaria morada de demônios. Bem, se o Vaticano infiltrou-se até mesmo no Vaticano, por que não nas boas e conceituadas revistas evangélicas? É claro, esse é o mundo em que estamos. Até depois.